Olá, amigos da Baixada Santista ligados na TV Com. E você que está nos assistindo ao vivo pela internet, através do www.tvcomsantos.com. Sejam bem-vindos ao primeiro e único programa a tratar exclusivamente do patrimônio cultural brasileiro. E hoje teremos entrevista, notícias sobre a Irlanda, a Líbia e muito mais, porque o Arqueonews está no ar. Obrigado a você pela audiência e pelas mensagens que vocês têm nos enviados pela produção, através do contato @arqueonews.com.br, mandando sempre suas sugestões, suas críticas. Estamos sempre aqui abertos para isso e sempre que possível nós tentamos aí trabalhar as críticas e sugestões que vocês têm nos enviado. E além do e-mail, vocês podem nos seguir pelo Twitter, através do www.twitter.com/arqueonews. E se você perdeu alguns dos nossos programas ou quer rever, você pode acessar a nossa página da internet através do www.arqueonews.com.br. E vamos às notícias da semana. A quase 500 quilômetros da costa da Irlanda, um tesouro estimado em 430 milhões de reais está prestes a vir à superfície. Trata-se do navio SS Garzopa, afundado pelos alemães em 1941 e localizado pela empresa americana Odyssey Marine, a mais de 4.000 metros de profundidade. O navio foi mais uma das embarcações britânicas atacadas pelos alemães no Atlântico Norte durante a Segunda Guerra Mundial. A valiosa diferença, no entanto, é sua carga, 200 toneladas de prata. Andrew Craig, da Odyssey Marine, diz estar entusiasmado com a descoberta, embora nunca se tenha feito um resgate a essa profundidade. A empresa americana ganhou do governo britânico o direito de ficar com 80% da carga após resgatar o navio. Essa antiga cidade romana de Leptis Magna, na Líbia, patrimônio histórico da humanidade. Apesar dos conflitos e bombardeios que tomaram o país nos últimos meses, o local escapou intacto. O guia turístico Khalif Ali Roueta mostra as muralhas da cidade e a antiga fonte pública. Roueta conta que costumava brincar no local quando ainda era garoto, após cuidar das ovelhas da família. O morador mostra a praça principal, chamada de Fórum de Septímio Severo ou de Ágora. Os arcos que cercam a praça são decorados com cabeças de medusas. Roueta conta que Gaddafi costumava ir com frequência a Leptis Magna, quando ainda era estudante. Após o líder líbio assumir o poder, em 1969, o local permaneceu temporariamente fechado. Um dos principais marcos de Leptis Magna é o Arco de Septímio Severo, uma homenagem ao imperador romano que viveu no século II d.C. Roueta está otimista. Com o fim do regime de Gaddafi, ele espera tempos melhores, com milhares de turistas visitando Leptis Magna. E no próximo bloco teremos a presença do arquiteto Augusto Muniz Campos. Nós vamos a um pequeno break, vocês ficam aí, nós já voltamos.
Estamos de volta com a Arco News e hoje com a presença do arquiteto Augusto Muniz Campos, ele que é o presidente do CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio de Cubatão. Augusto, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O prazer é meu, agradeço essa oportunidade de poder contar um pouco da história e do patrimônio que Cubatão tem para todos nós. E Augusto, hoje você está vindo aqui no nosso programa pela primeira vez como presidente, né, do CONDEPAC. Quando foi que você assumiu a presidência? Então, nesse mandato, o Wellington Borges, né, que na verdade é o criador, né, foi o principal entusiasta e que aglutinou as pessoas em torno dessa ideia de viabilizar um conselho municipal e que passou então a trabalhar de uma forma só na base do entusiasmo inicialmente, né? Mas aos poucos criando estrutura para que ele acontecesse. Mas nesse ano o Wellington assumiu a Secretaria da Cultura de Cubatão. Como tal, ele se afastou da presidência, permanece como conselheiro, né? E me convidou para que eu assumisse nesse conselho, embora eu seja funcionário da Prefeitura de Cubatão, do setor de planejamento urbano. Eu também sou professor da Unisantos e represento a universidade nesse conselho, né? O conselho abriu espaço para que pelo menos uma universidade que tem curso, né, de arquitetura e urbanismo estivesse presente para fazer um leque mais interessante no seu quadro de conselheiros. Até que nós vemos não só função, mas uma das atividades que o Conselho desempenha é a questão dos tombamentos, né, Augusto? Nós estamos vendo que cada vez mais o município de Cubatão vem tendo bens tombados, seja ele material ou imaterial. Certo. Gostaria que você explicasse, Augusto, para os nossos espectadores o que é um tombamento e como é que é o processo. Por exemplo, como é que faz para a Prefeitura ou o CONDEPAC tombar algum patrimônio? Se eu posso entrar, se qualquer munícipe pode entrar com um pedido de tombamento, como é que funciona isso? Os conselhos de preservação de patrimônio atuam de uma forma bem semelhante, né? Inicialmente, qualquer munícipe pode apresentar ao conselho, né, por escrito, ou uma entidade local, né, a proposta de se estudar o tombamento de um bem, né? Aliás, na origem do CONDEPAC, um vereador, na época vereador Romeu Magalhães, né, na época ele sugeriu que se criasse algum conselho, um órgão, para que fosse tombado alguns bens, e o que ele aventou como primeiro seria a Ponte Preta, uma ponte ferroviária que está em estudos, é um dos objetos de acompanhamento desse conselho. Mas então qualquer munícipe pode propor. Essa proposta é analisada pelo conselho e caso aprovada, um grupo técnico vai estudar, analisar a história, a pertinência, a importância do bem. Se for um bem material, né, vai se fazer uma análise minuciosa do estado em que se encontra e de uma proposta de o que se deve fazer para torná-lo de uso público. O interesse final sempre é que o patrimônio esteja preservado, porém com o uso da comunidade, que a comunidade consiga se sentir participante daquele bem. Não adianta a gente deixar um bem gravado como tombado e ele ficar se deteriorando. Vai incomodar mais ainda a comunidade, né? Temos um bem abandonado oficialmente. E tem pessoas, Augusto, que eles falam do problema, vai tombar, tem restrições, não posso fazer nada. Isso é verdade? Como é que funciona? Porque às vezes as pessoas falam, não vai tombar, que besteira, aí não dá para fazer, não dá para pintar, não dá para reformar. Isso é verdade, não é? Até onde isso é um facilitador ou um complicador dentro desse processo? Na verdade, é assim, por ignorar, né, o que pode ser feito, né, o que a legislação protege também o proprietário. As legislações nunca procuram prejudicar o proprietário ao fixar a maneira como deve ser tombado um bem. Eu fiz aqui uma espécie de aprendizado, né, no CONDEPASA, né, que é o Conselho de Santos.
E ali, aqui como nós temos uma quantidade de patrimônio, né, urbano bem maior, então aqui há uma legislação mais aprofundada, incentivos aos moradores, aos proprietários, né, dos imóveis e tal, porque senão não haveria condição de você manter bens que estão na posse ainda de terceiros, né, e que ele mantenha a característica que interessa à comunidade, né. Simplesmente falta de informação, né. Eu acredito que precisaria haver mais divulgação, uma maior divulgação, né, do que é isso, do que é patrimônio, o que se faz, o que se pretende com ele, para que as pessoas tenham um melhor entendimento. Há projetos nesse sentido, inclusive nós já estamos assim, de uma forma meio embrionária, mas nós pretendemos criar junto às escolas, né, passar a famosa cartilha, né, do patrimônio, né, para que desde pequenas eles tenham essa noção do que acontece quando o bem vai ser tombado, né? A educação patrimonial que infelizmente é falta, né, Augusto? Não tem como. E eu fico contente de ver o CONDEPAC aí agindo nesse sentido, de estar tentando desenvolver ações para trazer realmente esses jovens para a nossa realidade, essa realidade patrimonial. É o que eu sempre falo aqui, a questão de educação ambiental, quando começou, todo mundo achava que era besteira. É verdade. Mas é besteira, isso não vale nada, não vai dar certo, e hoje nós estamos vendo, depois de algumas décadas, resultados consistentes com isso. Sim. E eu vejo que a educação patrimonial tem que partir desse mesmo princípio. Tem que começar, tem que dar o pontapé inicial, para aí nós simplesmente, claro, consigamos agregar todos e tentar desenvolver um trabalho definitivo sobre a proteção do meio ambiente. E com relação ao tombamento, Augusto, nós temos várias esferas de tombamento, né? Como é que funciona isso? O CONDEPAC, sim, é uma esfera municipal, mas tem outras esferas de tombamento, né? No município, no caso de Cubatão, é o CONDEPAC, né? O Conselho Municipal. No estado, nós temos o CONDEFAT, né? Que é uma sigla meio complexa. CONDEFAT. É meio complexa, né? Mas ele faz exatamente já há décadas, né? Um trabalho de preservar o patrimônio que interessaria ao nível do âmbito estadual. E o nível federal é o IPHAN, né, que realmente dita as regras e é o modelo, digamos assim, né, para que todos os outros atuem, né, a partir dessas orientações do IPHAN. Né. E Augusto, assim, qual foi, não sei se você vai lembrar, né, mas qual foi o primeiro bem que o CONDEPAC tombou dentro do município de Cubatão? Qual foi o primeiro? De vários estudos, não o primeiro que deu entrada, que você falou que tem a Ponte Preta, nós sabemos que até hoje esse processo não terminou, não foi iniciado, eu não sei exatamente como é que está, mas definitivo, qual foi o primeiro bem a ser tombado no município? O primeiro, na verdade, foi até uma forma simbólica, nós reafirmamos um tombamento que já existia pelo CONDEFAT, que são os bens do caminho do mar, né? Da Estrada Velha, né? Isso é um patrimônio natural e a própria estrada e os monumentos que existem ao longo dela, né? Que é do Victor de Bugrá, e que nós simbolicamente, né? Nós consideramos assim, até tem um nome técnico, né? Ex officio, né? Mas é que nós procuramos demonstrar assim, para que todos enxergassem do que nós estávamos falando, o que era né, o CONDEPAC estava, porque é um patrimônio que está quase à nossa vista, né? Infelizmente a gente não está podendo visitar atualmente, né? Mas que muita gente já reconhece aquilo, é um patrimônio e realmente precisa ser cuidado. Né? Então, primeiro, aquele foi ainda quando nós estávamos ainda engatinhando, digamos assim, no nosso trabalho. Né? Perfeito. O Augusto foi só o primeiro, viu? Porque nós estamos fazendo um pequeno break, nós já voltamos.
Estamos de volta aqui ao Arco News para continuar nossa entrevista aqui com o arquiteto Augusto Muniz Campos, presidente do Condepac. Augusto, nós falando no primeiro bloco, essa questão dos tombamentos, você falou que o primeiro foi aí o tombamento dos monumentos lá da Serra do Caminho do Mar. E hoje, né, o que nós temos hoje dentro do Condepac que já está tombado ou que está em processo de tombamento? Como é que estão essas ações hoje lá no Conselho? Bom, primeiramente, foi até objeto de reportagens, né, em jornais. Nós concluímos estudos e propusemos o tombamento da imagem Nossa Senhora da Lapa, que deve ser referendado, né, assinado pela prefeita, e ainda nesse mês de outubro, e teremos quase que como uma solenidade, né, ou digamos assim, um comunicado, né, uma apresentação à comunidade através de uma festa, de uma missa solene na Igreja Matriz de Cubatão, né? Acho que é uma forma muito pertinente, né, muito interessante. Trata-se de uma imagem religiosa, então a própria entidade vai receber da prefeita, né, da prefeitura,